Eu quero agora falar de Donald Trump, que afirmou que vai interromper a entrada de imigrantes de países de terceiro mundo. Isso aí nas palavras dele, tá, pessoal? Nos Estados Unidos. Vamos então com Eliseu Caetano para entender, na visão do presidente norte-americano, quais são esses países de terceiro mundo. Vai lá, Eliseu, bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, Evandro Cine, Happy Friday, finalmente. Quer dizer, não para todo mundo, né? Porque eu estarei de plantão amanhã e também no domingo aqui na programação da Jovem Pan. Muito boa tarde para você aí no estúdio, para os nossos companheiros debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha a nossa programação. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque essa notícia não chega a pegar todo mundo de surpresa. Ontem aqui no 3 em 1 a gente ainda falava sobre esse assunto de que Donald Trump ia tentar capitalizar aí politicamente em cima desse atentado terrorista doméstico que aconteceu há 2 dias atrás na capital americana, Washington DC, quando um atirador afegão de 29 anos abriu fogo contra agentes da Guarda Nacional. Na ocasião, 2 agentes ficaram gravemente feridos. Infelizmente, uma das agentes não resistiu aos ferimentos e morreu hoje de manhã. O outro soldado da Guarda Nacional, ambos eram da Virgínia Ocidental, segue hospitalizado em estado grave, porém estável em um hospital lá da região da capital americana. E aí hoje Donald Trump traz algumas novidades no quesito imigração, algo que ele já prometia lá atrás, Cine, desde os tempos de campanha política, e agora ele está conseguindo implementar graças à força que ele tem não apenas no Congresso e no Senado, mas também, obviamente, por conta de acontecimentos como esse, que inclusive foi tema da minha coluna no site da Jovem Pan. Ele fez um post em uma de suas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas: vamos pausar imediatamente e permanentemente a imigração de países de terceiro mundo, fecha aspas. Isso significa que o governo federal dos Estados Unidos vai pausar agora, efetivo e imediato, a migração de pelo menos, de acordo com uma rede de TV norte-americana, cidadãos de 19 países do mundo. O Brasil, Cine, não consta nessa lista extraoficial. Vale lembrar que a lista oficial ainda não foi confirmada pela Casa Branca. Uma rede de TV aqui nos Estados Unidos conseguiu confirmar que 19 países, incluindo obviamente o Afeganistão, constam nessa lista. Brasil, nessa lista, não consta, então é bom a gente também deixar isso claro por aqui. Mas Donald Trump justificou dizendo que é necessário, abre aspas, sim, permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente, fecha aspas. Trump ainda afirmou que pretende terminar, vou botar isso em aspas, tá? Abre aspas, terminar todos os milhões de ingressos ilegais aprovados por Joe Biden e remover do país qualquer pessoa que não seja um ativo líquido para os Estados Unidos. Fecha aspas. Entre as ações anunciadas, inclui-se, Cine, o fim de benefícios federais e subsídios para não cidadãos, ou seja, imigrantes que recebem auxílio saúde, auxílio moradia, auxílio para alimentação. Todos esses programas serão descontinuados nesse momento. A revogação imediata de naturalizações para imigrantes que minem a tranquilidade e a estabilidade política dos Estados Unidos, além da deportação imediata de estrangeiros considerados ônus públicos. O que é isso? Estrangeiros que cometem crime aqui nos Estados Unidos, que já tenham cometido crime nos Estados Unidos ou que de alguma maneira dependem do governo americano para a sua subsistência, ou que tenham ali risco à segurança, ou, segundo as palavras de Trump, Cine, abre aspas, incompatíveis com a civilização ocidental, fecha aspas. Isso aí já mira, obviamente, no povo do Oriente Médio, com toda certeza. Os analistas políticos por aqui, aliás, seguem e concordam com a mesma linha que eu estou trazendo aqui para a nossa audiência. Nessa lista, provavelmente, muitos países do Oriente Médio constarão exatamente por conta dessa frase, né? Incompatíveis com a civilização ocidental. Essa declaração, como eu disse, não pega todo mundo de surpresa, mas ela vem a reboque desses últimos acontecimentos na capital americana e, claro, reforçam mais uma vez a política anti-imigração de Donald Trump. Eu conversei hoje mais cedo com alguns analistas lá na Casa Branca e também no Congresso, tanto republicanos quanto democratas, né, assistentes e autoridades. O que eu vi foi o seguinte: não é que Donald Trump queira encerrar todo o trabalho migratório, né? todo o setor migratório, melhor dizendo.
ele quer melhorar isso. Como assim? Eu perguntei. Bom, ele quer trazer imigrantes qualificados para os Estados Unidos. Pessoas com nível superior, pessoas que possam trabalhar aqui, por exemplo, cientistas fazendo pesquisas médicas, pessoas que venham já com seus empregos para cá, e aí eu vou dar exemplo de jornalistas, por exemplo, expatriados, essa turma não vai correr risco, profissionais que de alguma maneira possam contribuir, não apenas financeiramente com o país, mas também de todas as outras maneiras possíveis. Segundo as fontes que eu vi na capital americana, o que Donald Trump quer, ainda nesse governo dele, girar a chave da imigração americana é o seguinte: vamos deixar de receber imigrantes que vêm para cá tentar uma vida melhor, tentar ganhar dinheiro, não pagar impostos, que não tem formação acadêmica. Ele quer mudar o perfil do imigrante que vem para os Estados Unidos. Ao invés de imigrante que vem para cá tentar a vida, para o imigrante que vem para cá somar com o país, atraído por um bom salário, pela segurança que o país oferece, pela estabilidade econômica que o país oferece. Então, todas essas questões estão nesse momento sendo levadas em conta, não apenas pela Casa Branca, mas também, obviamente, por republicanos e democratas. E por que eu falo democrata, Cine? Porque eles vão lutar contra isso sem sombra de dúvidas. A gente trouxe essa semana na programação da Jovem Pan que a ex-cunhada da porta-voz da Casa Branca, da Caroline Leavitt, ela foi colocada para deportação porque ela estava aqui desde criança, né? E aí, o que isso tem a ver? Bom, ela não é formada nos Estados Unidos, ela estaria estudando nesse momento. Então, assim, pelas minhas fontes, por aquilo que eu pude entender, o futuro próximo, por quesito imigração nos Estados Unidos, vai ser bem diferente de tudo aquilo que a gente viu até hoje. E ouvi mais, e aí eu entrego para você, Cine, depois de Donald Trump, dificilmente os Estados Unidos vão voltar a ser o que eram antes dele. Volto com você no estúdio. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado, Eliseu Caetano. Um abraço para você. E aí eu pego o gancho com esse fim da fala do Eliseu Caetano e te pergunto, Gani, diante disso, dos Estados Unidos não voltarem a ser o que eram antes de Donald Trump, isso é bom ou ruim? Boa pergunta, hein? Te joguei uma trolha. Boa pergunta. Olha só, em relação à política de imigração, eu vejo que o Donald Trump faz um bom trabalho, né? Por quê? Porque estava entrando muito imigrante ilegal, principalmente pela fronteira do México. Essa imigração ilegal era muito relacionada com o aumento da criminalidade. Os Estados Unidos iam também perdendo ali a sua identidade. O imigrante que vai ilegalmente para lá, ele não está de acordo com os valores da sociedade norte-americana. Muitas vezes, não estou falando daquele imigrante legal, esse é super bem-vindo, né? E muitas vezes vão para estudar. Aliás, os Estados Unidos foi um país que foi feito de imigrantes legais, não de imigrantes ilegais. Então, nesse sentido, eu acho que o Trump ele faz um bom trabalho. Agora, do ponto de vista econômico, aí eu acho que há um retrocesso com a política tarifária. Os Estados Unidos cresceram e se desenvolveram justamente por um modelo altamente liberal. O Trump ele acaba fazendo um discurso para o resto do mundo como se os Estados Unidos fossem um coitadinho prejudicado pelas tarifas dos outros países. Não, peraí, vocês mesmos criaram este modelo, vocês mesmos incentivaram que o mundo emprestasse recursos excedentes em dólares para vocês, né, para os Estados Unidos. Isso possibilitou praticamente uma máquina de cartão de crédito que virou o governo norte-americano. Então, todo mundo empresta dinheiro para os Estados Unidos, ninguém precisa poupar nos Estados Unidos para financiar a Seguridade Social, para financiar subsídio de empresa, para financiar operação militar mundo afora, né, sem a necessidade de poupar. Então, os Estados Unidos não foram prejudicados por esse modelo, os Estados Unidos foram beneficiados, né? É lógico que ele é insustentável, esse modelo, mas a população também teve acesso a crédito farto e barato para comprar carro, para comprar apartamento, a bens importados do resto do mundo com preços muito menores, mandaram indústria para a China. Então, eu vejo o seguinte, ele usa um remédio que é errado, que é a tarifa protecionista, né, para corrigir um problema que é o problema fiscal. E, na verdade, ele deveria cortar gasto do governo. Só que daí ele vai na contramão do corte de gastos e é impressionante como todos os presidentes americanos, Evandro, eles, do Clinton para cá, todos se elegem com o mesmo discurso. Vou cuidar dos americanos, não vou me meter em guerra
e vou cuidar da saúde fiscal do país. O que todos fazem na prática? Gastam mais, exceção ao Clinton, que até fez um bom trabalho fiscal. Gastam mais, se metem em guerras, né, e olham mais para fora do que para o próprio povo americano. Você concorda, Bruno Musa? Veja, eu acho muito interessante a análise do Alan, eu concordo, eu só vou trazer alguns outros pontos adicionais aqui. Eu sou muito a favor, muito defensor da propriedade privada e, afinal de contas, quem define a regra nos Estados Unidos devem ser os americanos, o governo eleito por eles. Então, acho que sim, acho que é importante analisar o que eles querem. Nós estamos falando da maior economia do mundo. Muitos dos países, inclusive, votam por governos não liberais, por culturas não liberais. Quando sua vida começa a ficar ruim, fazem fila para tentar chegar nos Estados Unidos, um país onde não há Ministério do Trabalho, onde não há regras trabalhistas, mas todo mundo prefere trabalhar lá do que onde há um emaranhado de burocracia e supostas garantias trabalhistas. Então, eu acho que essa regra, concorde ou não, deve ser respeitada, afinal de contas é a casa deles. Quem quiser, vá. Eu sou muito contra, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e em alguns outros países, e eu acho que o brasileiro, no geral, tem um discurso de vitimismo. Onde o brasileiro vai, ele sofre preconceitos. Eu conheço 65 países, eu morei em 3 países, eu nunca sofri um preconceito por ser brasileiro. Então, eu acho que o brasileiro, no geral, tem uma cultura de tentar impor as suas vontades, a sua cultura no país do outro e não respeitar as regras alheias. Mas isso é uma opinião pessoal minha, então eu respeito aquela regra sendo imposta por ele. Sobre o fiscal, eu acho extremamente relevante. Mas deixa eu só tirar uma dúvida contigo. Talvez isso não tenha a ver também com justamente a sua questão financeira, a bolha que você frequenta, o fato de você ser um homem branco, talvez não tenha a ver com isso? Não sei te responder, Evandro. Eu, particularmente, eu nunca vi alguém sofrer. Não estou dizendo que não existe, tá? Eu, particularmente, convivi com brasileiros quando eu morava lá, que tinham outras condições sociais que a minha, financeiras que a minha, e simplesmente pelo fato de ser de uma classe social diferente, ser discriminado. Não estou dizendo que não existe. Sim. Digo que não acredito que seja estrutural a coisa. Tá? Claro, você vai sempre se deparar com loucos, com preconceituosos em qualquer lugar do mundo. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, estrutural. Mas, seguindo só para finalizar a parte do fiscal, eu concordo totalmente. Eu estava me debruçando hoje nos números fiscais do governo dos Estados Unidos. A dívida ultrapassou 38 trilhões, o déficit está em 6% do PIB, quase 2 trilhões de dólares. O gasto nesse ano é maior do que no ano passado. Portanto, o problema fiscal americano, o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que era então liderado por Elon Musk, acabou, sequer tem atualização em tempo real e o problema fiscal americano, ele é seríssimo. E as stablecoins hoje, que já são 300 bilhões de dólares mais ou menos, é uma demanda, em última instância, à dívida dos Estados Unidos. Portanto, cada vez mais você tem uma demanda por essa dívida, uma vez que as stablecoins estão crescendo, o que incentiva mais ainda o governo a se endividar. E para finalizar, o Donald Trump fala em talvez analisar dar $2.000 para as famílias mais pobres americanas. Ou seja, responsabilidade fiscal não tem nenhuma. Olha, agora, Henrique Kriegner, eu quero que você também traga a sua análise sobre o Donald Trump colocar a decisão sobre o que ele chama de países de terceiro mundo. E aí a gente está falando de muitos países da África, do Oriente Médio e também de países como Haiti, Venezuela, Cuba, entra também o próprio Afeganistão, depois do ataque que aconteceu aos guardas nacionais. Como é que você avalia essa decisão que, de alguma forma, a partir de um caso, vai prejudicar também, talvez, uma série de imigrantes que poderia cumprir todas as determinações para ocupar um espaço naquele país? Realmente é assim, esse é o critério que se desenha políticas públicas muitas vezes, né, Evandro? Porque, por exemplo, um país só tem a exigência de um visto quando, para outro país, né, quando no caso dos Estados Unidos, quando você tem uma porcentagem de pessoas que ferem a natureza daquele visto. Ou seja, se nós não tivéssemos brasileiros que pegam visto de turista e abusam desse visto ficando mais tempo e transformando ele num visto de migração, não teria necessidade de ter visto de turista, como é o caso do Chile. O povo chileno, se você tem um passaporte chileno, você não precisa de visto de turista para os Estados Unidos, porque a taxa de pessoas que ferem aquele visto não é necessário. Então, o todo é prejudicado pela parcela daqueles que fazem o errado. Isso é
é quase que a regra geral, né? Se a gente não tivesse pessoas roubando o banco, não teria aquela porta giratória ali na frente, ou mesmo uma série de outras condições são colocadas. É mais ou menos assim que é desenhado. Agora, a questão da imigração, a gente tem que entender qual é o ponto de partida disso. Por quê? Para o presidente Trump e muitos outros, a imigração é uma questão estratégica econômica. Ou seja, você traz de fora do país mão de obra ou mesmo cérebros capazes aí de desenvolver avanços em tecnologia ou em áreas estratégicas que a população nacional não consegue, ou mesmo até para ocupação territorial. Por muitos outros países, eles olham para a questão da imigração como uma questão humanitária. Ou seja, países que são desenvolvidos têm a obrigação de abrir espaço para aqueles que não são de países tão desenvolvidos, ou dos que ele chamou erroneamente aqui de terceiro mundo, para então dar uma chance ou poder dar uma oportunidade para que eles se desenvolvam. Os dois estão certos, tem espaço para os dois. O que não pode é achar que um é obrigação e o outro não é. Então, se o país quer abrir as portas para trazer talentos e atrair talentos, como é o que o Trump está fazendo, facilitando até a entrada de pessoas que são qualificadas, isso é uma opção, é uma política doméstica. Agora, se quer fechar a porta porque não dá mais, essa questão humanitária tem colocado um peso muito grande em países como na Europa. A gente vê, por exemplo, no Reino Unido, só o número de violência contra a mulher cresceu em 265% na última década. 265%, não é um número irrelevante, né? É violência contra as mulheres. E aí a gente vê o que está gerando isso, quais são os outros indicadores que cresceram. E quando se analisa, você pode pensar, bom, ou era extremamente subnotificado, que é difícil de acreditar, porque nós estamos falando de um número de a base de comparação de 2010, ou simplesmente o povo no Reino Unido ficou muito louco e começou a agredir mulheres e violentar mulheres do dia para a noite, 265%. Ou teve o ingresso de uma outra população que já vem de uma cultura que não valoriza os mesmos direitos da mulher e que continuam agindo como se estivessem no seu país de origem. Essa terceira possibilidade, ela é muito mais crível, então precisa ser trabalhado. E uma das formas de se trabalhar é evitando a entrada de pessoas desses países até se ter um processo de reeducação, que é o que o Trump tem falado na questão dos valores ocidentais, né? Então, é realmente uma questão complicada, mas não pode ser só de um lado. Tem que ser dos dois. É interessante para o país e pode ter algumas vagas humanitárias com controle e supervisão.